Bom dia, amados, graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos voltando ao nosso momento de nós costumávamos fazer a oração da madrugada, mas agora nós estamos com uma nova nomenclatura, sementes de sabedoria. E eu gostaria de dar boas-vindas a cada um de vocês que estão ali nos assistindo, aqueles que ainda irão nos assistir. Portanto, sejam todos muito bem-vindos neste momento que vamos passar juntos. E, como sempre, os fiéis estão ali, são os primeiros a entrar. Quero realmente valorizar o seu empenho, o seu amor e, sobretudo, o que mais me ativa é ver a fome e a sede da palavra de Deus. Então, nesta manhã, queremos começar com uma oração e depois vamos dar sequência ao nosso programa de hoje. Amém, queridos? Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a sua vida, seu amor, sua fidelidade. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor no Salmo 118 diz assim: Dê graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes digam que o seu amor dura para sempre. E os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia, clamei o Senhor. Na minha angústia, clamei o Senhor. E o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo. Não temerei. Que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empunharam-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor, e isto é maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor
nós os abençoamos. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Amém e amém. Aleluia. Que tremendo esse salmo de Davi. Louvem ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E se tem uma coisa que tem nos sustentado em todo esse tempo, queridos, tem sido a misericórdia do Senhor, que tem nos sustentado, que tem nos guardado e que tem nos trazido até aqui e nos tem mantido ativados por conta da sua graça, por conta do seu amor. Eu sei que muitos de vocês ali, que estão me assistindo nesta manhã, também passaram por situações adversas, por situações difíceis, mas hoje você está com seu esposo, hoje você está com sua esposa, hoje você está com o seu trabalho, hoje você está prosperando, hoje você está firme em Deus, porque o Senhor te sustentou. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que possamos ter esse coração grato ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Ebenezer, até aqui o Senhor nos guardou. Passamos tantas coisas, todo o ano de 2020. Passamos tantas coisas, vimos tantas mortes, vimos tantos contagiados e continuamos vendo. Ainda não parou essa provação, mas nós temos a convicção de que a mão forte do Senhor está conosco e sempre estará conosco para nos sustentar, para nos levantar, para nos ativar e para nos proteger, para nos guardar. Vimos nos discipulados anteriores que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos guardado por causa da aliança que nós temos. Amados, é muito importante você e eu reconhecermos de que Deus age sobre a sua aliança, sobre todos aqueles que estão aliançados. Existem bênçãos gerais, chove sobre o justo, sai o sol sobre o justo, anoitece sobre o justo, mas também sobre o injusto. Mas as bênçãos pessoais, as bênçãos de prosperidade, as bênçãos de galardão que promovem, que recompensa, são para aqueles cujo coração é totalmente dele. São para aqueles que estão com seus olhos voltados para o Senhor. São para todos aqueles que estão no peso do esforço e do sacrifício no corpo de Cristo. Aqueles que estão inseridos num contexto de corpo de Cristo e não deixam de se congregar e estão servindo a Deus, servindo seus irmãos, orando, jejuando, está ali mantendo o fogo do altar da sua adoração. Estes são os remanescentes. Falamos muito disso o ano passado. Nesse ano não será diferente. Continuaremos falando do pacto com Deus, do precioso sangue de Cristo. Falaremos das virtudes de estar na presença de Deus, as virtudes daqueles que estão no descanso de Deus, aqueles que estão gerando confiança, estando no descanso de Deus. Amados, temos tudo para ser extremamente prosperados no ano de 2021. Porque nós não olhamos as circunstâncias. Nós não nos movemos pelas circunstâncias. Nos movemos
pela presença de Deus através da fé. Quando a nuvem Shekinah se levanta, nós também nos levantamos. Mas enquanto a presença de Deus está conosco, ali nós ficaremos até que Ele se mova. Amém, queridos? Então receba esta palavra, esta pequena introdução nesta manhã, para que você possa ter esta revelação e esta aproximação, para que o braço do Senhor, assim como esteve com José, esteja sobre ti também nesse dia. Eu declaro isso sobre sua vida, que a mão direita, que a destra do nosso Deus, que a direita do nosso Deus esteja com você, para te guiar, te proteger, para te amparar, para te trazer para a próxima. Amém, queridos? Vamos então ter um momento de oração e logo já iniciaremos a ministração de uma poderosa palavra que vai produzir em nós uma ativação. Quero lembrar a você de que esse ano, o lema do nosso ano é o ano da semeadura e da colheita. O ano da semeadura e da colheita. Portanto, amados, cuide com aquilo que você irá semear. Cuide, porque o que nós semeamos, isso sim, nós colheremos. Por isso que a Bíblia diz que de Deus não se pode zombar, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Amém, amados? Mais uma vez, quero cumprimentar você que está em conexão conosco. Bom dia a cada um e que a bênção e a paz de Cristo esteja sobre sua vida, sobre seu coração, sobre sua casa, sobre seu negócio, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de dizer para vocês que você tem a prerrogativa de abrir salas de vídeo, também para que os amigos que você tem no Face, aquela infinidade de amigos, você também possa compartilhar com eles e desta maneira termos um alcance muito mais de pessoas que poderão estar assistindo. Muitas vezes as pessoas assistem uma partezinha só, mas às vezes já é suficiente. Aquela partezinha muitas vezes Deus usa para mudar o destino desta pessoa. Amém, amados? Façamos isso então, em nome de Jesus. Abra salas de vídeo para que também todas aquelas pessoas que fazem parte do seu elo de conexão possam também estar tendo a oportunidade de estar assistindo esta transmissão para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar então e depois então nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Pai, nesta manhã nos alegramos porque, embora nunca deixamos de orar, nunca deixamos de nos despertar nas madrugadas para buscar a Tua presença, nesta manhã estamos reiniciando o nosso processo, juntamente com o Teu povo, juntamente com estas preciosas almas que o Senhor tem nos concedido. Pai, por isso a Tua palavra diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido por caminhos irrepreensíveis, que temos vivido conforme os mandamentos do Senhor, conforme a lei do Senhor, conforme os teus estatutos. Por isso a tua palavra diz: se obedeceres aos meus estatutos, às minhas leis, aos meus decretos, estas bênçãos te seguirão. Por isso, Senhor Deus, nós buscamos a tua presença, porque nós queremos, Senhor Deus, ter a sua presença sempre ao nosso lado. A sua presença que nos produz descanso, o descanso que produz confiança, a confiança que produz esperança. E a esperança não é vã, porque é viva a nossa fé em Cristo Jesus. Pai, como são felizes aqueles que obedecem aos teus estatutos de todo o coração, buscam a tua presença. Senhor, as pessoas que buscam não praticar o mal,
porém buscam andar nos teus estatutos, buscam andar debaixo da tua palavra. Senhor Deus, por isso Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por isso nós, nesta manhã, buscamos estar debaixo deste reino, debaixo deste governo, do reino de Deus, para que haja uma prática da sua justiça, a justiça do serviço, a justiça do amor, a justiça da graça, a justiça que permeia nosso coração em Cristo Jesus e que muda, que transforma a nossa vida para andar em justiça diante de Deus e também diante dos homens. E a tua palavra diz que quem pratica essas duas coisas, todas as outras coisas serão acrescentadas, virão sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Declaramos nesta manhã que nós queremos obedecer os teus decretos, porque nós sabemos que o Senhor nunca nos abandona, nunca, sempre está conosco. Senhor, somos homens e mulheres que estamos conectados nesta manhã, reconhecendo que o Senhor é Deus. Pai, levantamos um clamor nesta manhã pela nossa nação brasileira. Obrigado, Senhor Deus, porque os ventos de glória estão trazendo mudanças em nossa nação. Obrigado, Senhor Deus, pela escolha desses homens como presidente da Câmara, como presidente do Senado, porque são homens que têm uma conexão com a nossa presidência. Cremos que a partir de agora, projetos, Senhor Deus, e decretos que vão trazer benefício à nossa nação para uma retomada na economia, uma retomada em todas as áreas, Senhor Deus. Pai, nós iremos prosperar como nação. A nossa oração nesta manhã é uma oração nacional, uma oração por toda a nossa nação, por cada estado, repreendendo todo esse espírito de epidemia que vem assolando, Senhor Deus, que vem estourando todos os âmbitos dos limites da saúde pública. Pai, em nome de Jesus, nós unimos a oração do povo de Deus em toda a nação brasileira. Nos acoplamos junto com eles para levantar as mãos da oração, as mãos da intercessão, as mãos do clamor profético sobre a nossa nação. Que cesse, Senhor Deus, que cesse catástrofes, que cesse essa pandemia, que cesse o desemprego, que cesse a violência, que cesse, Senhor Deus, a implantação de um comunismo, Senhor, com uma carapuça de cristianismo, o que na verdade é a implantação do reino das trevas. Repreendemos que sejam desfeitos todas as suas bases, todos os seus fundamentos sejam quebrantados em nome do Senhor Jesus e que sim, a Igreja de Cristo se levante para interferir no curso da história da nossa nação. Pai, nós clamamos a nossa bandeira, a bandeira da nossa nação, sempre será verde e amarelo, sempre será ordem e progresso. Pai, nós levantamos abençoando o nosso presidente como cadeira de autoridade. Levantamos o nosso clamor, Senhor, para que a justiça do justo comece a governar a nossa nação. O justo começa a governar a nossa nação. Pai, Senhor Deus, nós temos lutado porque víamos as mãos, Senhor, da nossa maior autoridade aqui em nossa nação amarradas, os pés amarrados, a boca amarrada, mas chegou o tempo onde essas amarras foram soltas e agora o Brasil vai andar, agora o Brasil vai crescer, agora o Brasil vai prosperar e juntos com essa prosperidade, nós como povo e povo de Deus escolhido para ser um povo libertador, para ser um povo segundo o teu coração, para ser um povo que louva de coração sincero o teu nome, aqueles que
aprendem a andar em tuas justas orientações, em tuas justas ordenanças, aqueles que declaram: se nós obedeceremos aos teus decretos, porque sabemos que enquanto formos obedientes, nunca o Senhor irá nos abandonar, nunca. Por isso, Pai, declaramos que o tempo do governo do justo chegou à nossa nação. Vamos pregar a unidade nacional, vamos pregar a comunhão nacional, vamos pregar e orar pela prosperidade da nossa nação em todas as áreas. Declaramos que não faltará insumos para a indústria, não faltará mercadorias para vender, para comprar. Senhor Deus, nos alegraremos, porque antes da vinda de Cristo haverá um grande estonteante avivamento. E esse avivamento reinicia neste ano de 2021. Para o ímpio irá mal, para o pecador irá mal, para aquele que não quer se arrepender irá mal, mas para o justo tudo irá bem. Eu declaro esta palavra sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Para o justo tudo irá bem. Tudo irá bem. Caminhos serão abertos, montes serão aplainados, portas serão abertas, muros serão derrubados, e o povo andará em terra seca. No meio de crise, no meio de pestilências, andará em terra seca. Porque no governo do justo, tudo se ajusta, porque a mão do Senhor está sobre aquele cujo coração é totalmente dele. 1000 caem a nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Peste nenhuma chegará à nossa casa. Declaramos imunidade, Senhor Deus, contra toda essa pestilência, imunidade sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa casa espiritual, sobre a vida da nossa nação brasileira. Pai, nós oramos abençoando, levantamos a bandeira de Cristo, para que se estabeleça este governo do justo e esta nação possa experimentar nesses próximos 2 anos de governo, Pai, com o nosso presidente, experimentar um crescimento sobrenatural e que isso venha a trazer a reeleição, Senhor Deus, deste presidente que muito tem falado do amor de Deus e que tem orado e que tem buscado e que tem declarado que esta nação pertence ao Senhor Jesus. Nós abençoamos e levantamos os braços dessa nossa autoridade, Pai, como o homem do governo do justo. Será um diferencial. O Brasil, no ano de 2021, será um diferencial. Aliás, nos próximos 2 anos, o Brasil será um diferencial dentre todas as nações. Assim como diz lá em Isaías, capítulo 61, sereis uma nação desejável. Sereis uma nação desejável. Declaramos o governo do Espírito Santo, onde os justos se levantarão e a igreja de Cristo experimentará um grande estonteante avivamento, como nunca se viu antes da vinda do Senhor Jesus. Pai, nós oramos e declaramos esta palavra em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. E todos podemos dizer amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Que poderoso esta oração profética, declarando a bênção sobre a nossa nação. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu tenho uma palavra para ministrar ao seu coração nesta manhã. Uma palavra que eu já tenho ministrado em 2017. E hoje, com a nova revelação, Deus me trouxe novamente este termo,
a mensagem não é a mesma, mas este termo, esta palavra que se chama inércia espiritual. Então eu quero falar um pouco sobre isto nesta manhã para trazer uma revelação ao seu coração, mas também para trazer uma lembrança do que Jesus fez através da obra da cruz e que nos tirou dessa inércia espiritual. E como nunca antes em toda a história da humanidade, hoje nós estamos vivendo uma realidade de inércia espiritual. E muitos dos da fé estão sendo enganados, onde muitos dos da fé estão sendo distraídos, estão sendo levados por um caminho sem volta. Por isso, preste muita atenção nesta palavra nesta manhã. Vencendo a inércia espiritual. Como nós podemos vencer esta inércia? Amados, sofremos oposições de forças malignas espirituais. Por isso, Efésios, capítulo 6, versículo 12, um texto muito conhecido que nós sempre estamos lendo e ensinando a igreja, declarando que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta é a nossa guerra espiritual. A nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra não é contra sangue e carne. Aqui diz a palavra do Senhor, não é contra as pessoas, não é contra seu esposo, contra sua esposa, contra seus filhos, contra seu pastor, contra seu irmão em Cristo, não. Nossa luta espiritual é contra poderes e autoridades espirituais, contra aqueles espíritos dominadores do mundo das trevas. Essa é a nossa verdadeira luta. Contra forças espirituais do mal que operam nos ares. Essa é a nossa luta. E Deus quer nos transformar para que o nosso coração não seja levado por esta inércia. Por esta inércia, a fim de apagar o fogo, a chama do altar da nossa adoração. Por isso, sofremos também oposição deste mundo contaminado pelo pecado. Nunca se viu uma oposição tão clara, tão escancarada. Homens de poder assumindo governos e já de cara declarando leis do aborto, já colocando pessoas com pensamentos totalmente distorcidos da verdade da qual nós estamos seguindo, que a palavra de Deus. Colocam pessoas com maldades em seus corações, pessoas que o mundo aplaude por causa da sua transformação de gênero, por causa da distorção, amados, distorção de conceitos, distorção de pensamentos. O mundo está andando por um caminho que não vai ter volta. Por isso, o governo dos justos precisa ser levantado. Você precisa vencer esta inércia espiritual. 1 João capítulo 5, 19 diz as seguintes palavras: sabemos que somos de Deus. Você sabe que você é de Deus. João está dizendo aqui, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então não espere que outros governos apoiem o governo do justo. Não espere que o governo do justo, quando se estabelecer aqui no Brasil, amados, não espere que o mundo vai nos aplaudir. Não espere que as grandes potências do mundo vão nos aplaudir. Não, seremos perseguidos. Mas, apesar da perseguição, em meio à perseguição, Deus nunca deixará de faltar insumos espirituais para que nós possamos produzir frutos que agradem e que exaltem ao nosso Deus. Glória a Deus por isso.
Receba esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Sofremos oposições da nossa própria natureza humana decaída. Amados, nós mesmos estamos guerreando com nós mesmos. É a nossa carne que milita contra o nosso espírito, para que a inércia espiritual não se instale em nossa vida e em nosso coração. Sofremos essa oposição dentro da nossa própria natureza humana, porque ela está decaída. Por isso a palavra do Senhor diz que devemos transformar, nos revestir do novo homem que não está contaminado. Devemos tirar essa roupagem do homem velho que está contaminado, que está corrompido, e vestir as vestes do novo homem, que está desenhado segundo a santidade em Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz as seguintes palavras: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que de fato vocês desejam fazer. O que de fato nós devemos fazer, não fazemos, por causa dessa militância entre a nossa carne e o nosso espírito. A carne são as coisas deste mundo, os desejos deste mundo, as concupiscências deste mundo, que são muito fortes, porque a nossa carne está plenamente contaminada, está totalmente governada por este mal. Mas o nosso espírito precisa entrar em guerra espiritual para retomar, para que esta carne faça a vontade de Deus, para que o nosso coração seja tomado de fazer a vontade do Senhor e nos preparar para o grande dia do nosso resgate, do nosso rapto, do nosso arrebatamento. Então, a palavra do Senhor diz aqui que a nossa carne é contrária às coisas do Espírito. É por isso que nós precisamos ter a revelação da palavra, a revelação da oração, a revelação do jejum, a revelação do congregar, a revelação do servir, a revelação da obediência, a revelação do sacrifício, do esforço. Amados, fazer parte do reino de Deus vai exigir duas coisas importantes. Número 1, exigirá esforço físico, esforço mental, esforço em termos de animosidade. Sim, vai precisar. É esforço ir à igreja, é esforço servir, é esforço cumprir o seu propósito, é esforço entrar no seu processo de crescimento espiritual. Sim, requer esforço. Jesus, quando carregou a sua cruz, requereu esforços. Ele podia dizer: manda uma legião de anjos para levar a minha cruz. Ele podia fazer aquela cruz flutuar, poderia. Não, mas ele entendeu o poder do esforço e ele carregou nas suas costas, toda machucada, toda judiada. Ele colocou o peso da sua cruz nos seus ombros e levou até o Monte Calvário. Da mesma maneira, hoje ser cristão é levar a sua cruz, é ser criticado, é ser perseguido, é ser odiado, é ser perseguido em todas as suas formas. Sim, é ser desmentido. Levantam calúnias contra a nossa vida de coisas que nunca falamos, que nunca dissemos. O mundo diz: ele disse isso, ele disse aquilo. Falsas acusações. Se levanta o governo das trevas para militar, para que nós possamos cair nas garras espirituais desta inércia espiritual.
É por isso que muitas vezes sentimos de repente dificuldades para continuar avançando e frutificando em nossa vida. É por isso que nós experimentamos tempos de sequia, tempos de seca em nossa vida espiritual. Tempos parece que nada acontece quando nós semeamos e não cresce, quando nós estamos naquele momento em que parece nada frutificar na obra das nossas mãos. Temos essas dificuldades de produzir frutos por causa do espírito dessa inércia que somos acometidos. Ele nos rouba as nossas forças, força mental, força emocional, força espiritual, forças físicas. Mas vejamos aqui o significado da inércia. O que é a inércia? Vejam só, a inércia é um princípio da física. Também ela é conhecida, a inércia é conhecida como a primeira lei de Newton. Você que já esteve na escola, você aprendeu a primeira lição de Newton. O que é inércia? Inércia é a capacidade de resistir à mudança de movimento. Inércia. Por exemplo, você está indo numa certa velocidade no carro. Abre a janela do carro, coloque sua mão e você faz força contra aquele vento, faz aquele choque. E tenta segurar o vento, e tomar o vento, tomar vai, assim. Quem já fez isso no carro sabe, isso é uma inércia. É contrapor, é tentar segurar, é tentar fazer que você não avance, que você não vá, é fazer uma força contrária. Isso é inércia. E muitos cristãos estão sendo iludidos por essa força contrária. No lugar de avançar, no lugar de caminhar, estão sentindo essa força e não estão conseguindo andar. Por quê? Porque não oram. Por quê? Porque não jejuam. Por quê? Porque não adoram. Por quê? Porque não leem a palavra de Deus. Pecam ou simplesmente deixam de avançar no reino de Deus porque desconhecem a palavra de Deus, desconhecem os termos da aliança, desconhecem o poder que há no sangue de Jesus, desconhecem o poder do nome que há, do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus, desconhecem totalmente porque não leem as Escrituras, ficam pendurados na oração, na sombra de outras pessoas. Por isso, acessam aqui, acessam lá, não são fiéis, são adúlteros espirituais. Adulteram constantemente, mudando de igreja de um lugar a outro. Nunca tem uma aliança sólida, firme, numa casa espiritual para servir a Deus de todo o seu coração e com toda a sua família, para fazer a sua declaração, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou uma posição de servir naquela casa do Senhor com toda a sua família, incluindo seus servos. Portanto, amados, essa inércia é a capacidade de produzir resistência à mudança de movimento. Quando falamos em mudanças, em reinício, muitas pessoas se opõem. Por quê? Porque já estão contaminados com esta inércia espiritual. A inércia é falta de ação, é falta de atividade. E como nunca antes se viu, amados, nesta época de pandemia, essa inércia, as pessoas ficaram em casa. Agora tem dificuldades de sair de casa, até para o trabalho, até para as coisas comuns, muito mais para a igreja. Tem pessoas, por exemplo, que dizem, não vou na igreja por causa dessa pandemia. Vou esperar passar a pandemia para poder ir congregar. Mas está no shopping, vai no mercado, vai no cinema,
vai na praia, mas não pode congregar. Você não acha que tem alguma coisa errada aí? Você não acha que não tem uma inércia espiritual operando ali para impedir o seu movimento espiritual? Queridos, as pessoas nos últimos tempos se preocuparão mais com o corpo e com a sua alma, ou seja, com seus desejos pessoais. E não estarão preocupadas em preparar o seu espírito para a vinda do Senhor Jesus. E nós, como igreja, estamos indo ao contrário. Nós queremos, em primeiro lugar, procurar restaurar o nosso espírito, para que a nossa alma e o nosso corpo sejam curados e tenham saúde abundante. Mas, em primeiro lugar, o espírito. Buscar reino de Deus, buscar a justiça de Deus. Nós, como igreja, sempre estaremos remando contra o círculo deste mundo, contra o curso deste mundo. Inércia é preguiça, inércia é indolência. Escute, indolência. O que significa indolência? Significa falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade nos sentidos, ou seja, não tem compaixão, não tem dor, não sente dor no seu espírito. Por exemplo, não tem, é indiferente com a dor do seu próximo, quando Deus, através de Cristo, diz: ame o seu próximo como a si mesmo. A pessoa não se ama a si mesmo verdadeiramente, por isso não consegue amar o seu próximo. Por isso que tem muitos cristãos que não evangelizam pessoas, não alcançam pessoas, não falam de Jesus para as pessoas. Por isso que há muitos cristãos indiferentes, que são indolentes, não têm compaixão. E se você ver na leitura da Escritura Sagrada, você vai encontrar que Jesus, em todos os momentos, quando via as pessoas, ele sentia compaixão das pessoas. E assim você e eu temos que ser, para evangelizar, para alcançar, para afirmar as pessoas no processo, para que eles possam também ser preparados como discípulos e no último dia serem arrebatados pelo Senhor Jesus. Cuidado com esse espírito da indolência dentro das igrejas ou dentro da igreja de Cristo. Isso tem acontecido muito. Pessoas que simplesmente vão para fazer o seu próprio cultinho a Deus, sem ter comunhão com as pessoas, se isolando cada vez mais. E o espírito deste mundo é de isolamento. Não é isso? Até governos declarando isolamento, distanciamento. Isso, amados, não é natural, isso é espiritual, queridos. E a igreja não pode entrar nessa dimensão do distanciamento e da restrição de ter comunhão. Nós precisamos agir pela fé. Amados, é tempo que estamos vivendo uma grande pandemia. Precisamos tomar todos os cuidados necessários. Claro, temos que ser sábios, mas não podemos permitir que aquilo que ele representa espiritualmente contamine o nosso coração. Precisamos seguir tendo comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão no nosso secreto com Deus. Precisamos ter comunhão uns com os outros no amor de Cristo Jesus. Orar uns pelos outros. Amados, essa inércia não pode não pode roubar o nosso lugar secreto. Não pode interferir em nossa comunhão com nosso Deus. Não pode. Inércia é a condição da pessoa que se coloca acima dos sentimentos, que não sente compaixão, impassibilidade ou indiferença, ou seja, não tem paciência. Falta fruto do Espírito.
É a pessoa que vive de uma maneira apática, distanciada, antissocial. Pessoa que está contaminada com a inércia espiritual é aquela pessoa sem ânimo, aquela pessoa sem força física, desprovida de moral, morosidade, procrastinada, ou seja, aquela pessoa que procrastina, que vai empurrando literalmente com a barriga e não toma decisão nenhuma. São homens e mulheres que estão contaminados com a inércia espiritual. Pessoas que não conseguem decidir o que vai fazer da sua vida. Pessoas que não têm poder de decisão. São pessoas que estão contaminadas com esta inércia espiritual. E nesta manhã, o Senhor vem para nos lembrar do propósito e do destino para o qual você e eu fomos criados. Ele vem para nos dizer: você foi feito para avançar, foi feito para conquistar, foi feito para ser um diferencial nesta geração em relação a toda a nossa sociedade. Você é um protagonista do reino de Deus. Você não é uma sombra, você é aquele que produz a sombra. A sombra só debaixo das asas do Onipotente, para que tenhamos descanso e através desse descanso confiança, e através da confiança a esperança da glória, a esperança da presença de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Aleluia! João capítulo 15, versículo 16, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Uau! Amados, você não foi criado para viver sob o domínio do espírito da inércia, mas para viver sob o domínio do Espírito Santo e estar apto para frutificar, para prosperar. Amados, estar autorizado a frutificar e a prosperar toda boa obra que glorifique o nome de Deus. Você está autorizado por Deus para prosperar. Quanto recebe esta palavra? O que fazer? O que fazer para quebrar essa inércia espiritual? Eu sinto no meu espírito nesta manhã que há muitos que não têm forças para, por exemplo, procurar emprego, não têm forças para mudar de emprego, não têm forças para implantar um pensamento, uma criatividade, falta de coragem, falta de valor. O Senhor fala comigo nesta manhã de que existem pessoas que estão me ouvindo nesta manhã que têm dificuldades de mudar de área do seu trabalho por insegurança. Mas o Senhor está te dando novas ideias. O Senhor está te dando um caminho excelente. A palavra do Senhor no Salmo 45, você pode ler lá no Salmo 45 depois. Deus está indo adiante de você, aplanando montes. Deus está abrindo caminho. Deus está indo à tua frente, preparando o caminho para você trilhar nele em segurança, em paz, para prosperar e poder lançar as tuas sementes. Eu sinto no meu coração nesta manhã que Deus tem dado sementes preciosas nas mãos de muitos, mas você tem retido essa semente, você não tem semeado. Por isso o Senhor te diz: semeie, semeie, não coma mais a semente, semeie, não se contente com um pequeno salarinho ali, com um salário de mendigo, com um salário de desemprego. Não, comece a colocar sua inteligência, saia dessa inércia espiritual. Deus está falando com você nesta manhã, queridos.
Porque Deus quer fazer você prosperar. Deus não quer que você colha apenas um mísero salário mensal. Deus quer que você tenha uma colheita extraordinária, sobrenatural, para que você seja um instrumento da glória de Deus e um instrumento de fazer com que o reino prospere, o reino avance, expanda territórios através dos recursos que Deus quer colocar na tua mão. Por isso, Deus está planando montes para você semear. Para você semear. E para você colher a 100 por 1. Este é o tempo, escuta, igreja. Isto é revelação. Este ano é o ano da colheita a 100 por 1. É o ano que a sua semente, a semente que Deus está dando para a sua igreja, é 100 por 1. Receba esta palavra em nome de Jesus. O que fazer para quebrar esta inércia espiritual? Veja o que você tem que fazer. Tiago, capítulo 4, versículo 8 a Deus, dizem, aproximem-se de Deus. Olha como Deus está dando a estratégia para mim e para você quebrar essa inércia espiritual que está sobre o mundo. Aproximem-se de Deus. O que o homem quer? Distanciar-se de Deus. Você fala em Deus para as pessoas começam a rir de você, achar que você é um retrógrado, que você é um atrasado, que você não se atualizou, que você não é moderno, que teus pensamentos são arcaicos. Mas a Bíblia diz como quebrar esse ciclo de maldição que está sobre a sua vida, chamada inércia espiritual. Como quebrar? Aproximem-se de Deus. E Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Um dos aspectos principais de quem tem uma inércia espiritual. Como você identifica que você está debaixo do governo da inércia espiritual? Quando você tem problemas para decidir. Quando você tem a mente dividida. Qual é a cura para a mente dividida? Purificar o coração. Tiago diz aqui, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, ou seja, humilhem-se, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Precisamos nos render, porque o coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. Deus honra aquele que o busca verdadeiramente. Então, amados, para quebrar toda inércia espiritual, é necessária uma força exterior. Escute, uma força exterior, ou seja, uma força de uma intervenção divina que aponta para o nosso altar de adoração, que aponta para o nosso altar onde está o sacrifício. Quando o povo de Deus fazia seu sacrifício, o fogo caía do céu sobre o sacrifício. Precisamos de uma intervenção sobrenatural, externa, que dos céus venha fogo sobre o meu coração, incendeie o meu sacrifício, incendeie minha oração, incendeie meu dízimo, incendeie a minha oferta, incendeie o meu serviço a Deus, incendeie. Que o fogo de Deus caia para consumir todo aquele holocausto. Então, para quebrar toda a inércia espiritual, é necessária uma força exterior, ou seja, uma intervenção divina. Se não acionarmos a ajuda do Espírito Santo, escuta, igreja, jamais conseguiremos romper esta inércia espiritual de nossas vidas. Atos capítulo 9, versículo 31 diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo,
crescia em número vivendo o temor do Senhor. Eu declaro sobre a igreja Osana tempo de paz, tempo de prosperidade, tempo de edificar, tempo de encorajamento da visitação do Espírito Santo para crescermos em número e vivendo no temor do Senhor. Eu declaro que muitos ouvidos dos membros desta casa espiritual estarão ouvindo o vento do Espírito nas madrugadas. Quando você ouvir o vento do Espírito e você chegar, olhar na sua janela e não tiver tormenta, não tiver vento, mas você está ouvindo, o Espírito Santo está falando com você. Levante, se ajoelhe, se humilhe, ore, clame, se prostre diante de Deus, porque Deus está te dando estratégias de prosperidade, estratégias de entrar na sua presença. Deus está ardentemente buscando um homem, está buscando uma mulher cujo coração seja totalmente dele. Amados, através de Jesus Cristo, este poder de Deus está à sua disposição. O Espírito Santo vem para encorajar você, vem para ajudar você a edificar o seu altar de adoração a Deus, que é a sua vida, que é o seu coração. E Jesus te está dizendo nesta manhã: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos aqueles que estão contaminados, sobrecarregados com essa inércia espiritual. O Senhor Jesus te diz: levanta-te e anda, tome o teu leito e ande. Está dizendo: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. É tempo de reaver sonhos, é tempo de ativar projetos, é tempo de pegar a espada e ir em pós os gigantes. É tempo de desafiar gigantes, porque nós temos o poder de Deus em nosso espírito. Queridos, o agir de Deus está à sua disposição através da obra de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Este Cristo que nos oportunizou fazer uma aliança através do seu sangue na cruz, juntamente com Deus. Se nós começarmos a buscar a Deus, baseado no pacto firmado através de Jesus Cristo, através do seu sangue na cruz, certamente, com paciência, com perseverança, teremos êxito de uma semeadura extraordinária, de uma colheita extraordinária em nossa vida. Eu quero lembrar você, escute, eu quero lembrar você de que este ano de 2021 é o ano da semeadura e da colheita. É a revelação que Deus tem nos dado. Por isso, Joel capítulo 3, versículo 13, o Senhor te diz: lancem a foice, lancem, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Uau! Olha o que Deus está falando para você. Amados, a ordem divina já foi dada. Em Cristo, através da aliança eterna no seu sangue, foi-nos entregue autoridade e poder de uma vez por todas para romper, para quebrar toda a inércia espiritual que nos aprisionava por causa do jugo do pecado que estava em nós. Por isso o salmista no capítulo 37, versículo 3 a 5 diz: confia no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amados, uma fé rasa, uma fé que não cresce, uma fé que não avança, significa que não tem experimentado uma vida com Deus, não tem buscado ao Senhor. Isto é, uma fé rasa só busca a Deus quando tem necessidade. Quando tem necessidade.
Não espere, amados, uma visita de um anjo com vestes resplandecentes no seu quarto. Não, queridos. Na revelação da verdadeira graça estão inseridas o esforço e o sacrifício. Dois elementos que quebram, que rompem a inércia espiritual. Eu quero dizer para você, igreja, para nós terminarmos aqui, me dê mais 2 minutos, por favor. As portas das oportunidades de sair do ciclo da inércia estão à sua disposição hoje. Quais são os mecanismos que rompem a densidade dessa inércia espiritual? Escute. São 3 mecanismos que irão romper a densidade da inércia espiritual. Número 1, adoração. Número 2, louvores. E número 3, ação de graças. Adoração, louvor e ação de graças. Por isso, nesta manhã, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando hoje é um lugar santo. Tirar os pés, tirar as sandálias dos pés, significa entre na presença de Deus em santidade. Entre, porque teu lugar secreto é um lugar santificado. O Senhor te diz nesta manhã, igreja, Jeremias 29, 12, 13, diz assim: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu quero concluir nesta manhã esse estudo, essa pequena reflexão. Acabe com a inércia espiritual da sua vida, meu irmão. Rompa, não faça aliança com a inércia espiritual na sua vida. Nesta manhã, tome uma atitude de filho de Deus, posicione-se e busque a Deus na intimidade. Somente através da intimidade com Deus poderemos romper essa inércia espiritual que nos oprime e nos torna infrutíferos. O produto desta intimidade virá trazer instrução, direção, fortalecimento, disciplina, santificação, a fim de que alcancemos a perseverança de propósito. Aleluia! Provérbios 8, versículo 17 diz: amo os que me amam, e quem me procura me encontra, diz o Senhor. Precisamos de um novo impulso, amados, para prosseguir. Na verdade, precisamos sempre de novos empurrões por parte de Deus. Por isso, de tempo em tempo, Deus vem para mover as águas, para nos ativar, para que não caiamos na inércia espiritual. Pode ser um enchimento com o Espírito Santo, pode ser uma palavra específica em um culto, pode ser uma experiência com oração, pode ser alguma palavra na Bíblia, um milagre de Deus ou uma nova porta que se abre. Então, isso nos ativa para nos animar e para avançar. Todavia, somente, escute isso, as pessoas que se expõem a Deus e a sua palavra podem receber estes impulsos, esta ativação. Onde acontecem estes impulsos? Onde acontecem estes impulsos? Escute, no lugar secreto, lendo a Bíblia e meditando nela, congregando-se através dos cultos, participando de casas de paz, que nesta semana está iniciando na quarta-feira, e também servindo no corpo de Cristo. Esses impulsos Deus vai usar para trazer um choque no seu coração e poder trazer novamente a ativação em nome de Jesus. Amados, a sua vida não pode parar. Escute, você não pode permitir que os atritos desta vida façam você perder o brilho e o fogo de Deus na sua vida. Exponha-se a Deus todos os dias. Esteja diante dele sempre. Peça a ele constantemente que renove seu amor, sua fé, sua esperança. Escute, o maná de ontem não serve para hoje.
A vitória de ontem já passou. Deus tem outras preparadas para você. Não se conforme com esfriamento, com desânimo, com a imobilidade espiritual. Deus deseja que você avance. Por isso, nesta manhã, o Senhor te diz: diga ao meu povo que avance, que marche. O Senhor Jesus te diz nesta manhã: levanta-te e anda. Como também te diz: esforça-te e clame, esforça-te e seja valente. Amém, queridos? Você recebe esta impartição em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês. Saiam dessa inércia espiritual e entrem para a ativação do reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos.